Todos bem-vindos. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês nesse sábado lindo de sol aqui em Curitiba, viu, Thalia? Algo raro ultimamente. Então, acho que não era a intenção de começar, mas acho que o que a Cris trouxe é muito importante, né? Então, eu escuto muito no consultório, falaram para mim que é normal, que é assim mesmo, que dói, que gestar é assim, que tem muito desconforto, e parece que na gestação é muito normalizada mesmo essas queixas de dor, né? E às vezes as mulheres falam, mas eu tô sentindo. E isso acaba afetando a vida diária, porque essa mulher precisa continuar trabalhando, essa mulher às vezes precisa dar conta de um filho pequeno, e ela parece que tem que aceitar aquilo e pronto. E não é bem assim, né? Então a fisioterapia, ela é uma profissão relativamente nova, e ela surgiu no pós-guerra como reabilitação, né? Reabilitar as pessoas que passavam por perda de membros e que precisavam, de alguma forma, voltar a ser uma pessoa funcional, né, no trabalho. Mas hoje, a gente não trabalha só com a reabilitação, mas também com a prevenção de muitas queixas, prevenção de ergonomia no trabalho, tudo isso. E muitas das dores podem ser prevenidas com coisas simples assim. Então, eu acho que o que falta ainda é informação, divulgação, né, do que pode ser feito e não banalizar essa dor da gestante. Uma coisa é ela estar lá com 38 semanas e começar a sentir uma dor lombar, porque o corpo está se preparando para o parto, realmente o útero chegou, né, na sua expansão máxima, o bebê está bem pesado, agora uma gestante com 16 semanas, 25 semanas, com uma dor limitante, não é normal, né? Alguma coisa está acontecendo ali, seja de fundo emocional, ou seja algo físico mesmo, postural, ela precisa ser olhada e não banalizada, né? Então, eu falo que essa dor lá no finalzinho, quando as gestantes chegam aqui com 39, 40 semanas, nossa, Tati, não aguento mais, parece que dói tudo, né? A gente tenta fazer uma acupuntura, algo que alivie, mas eu falo que esse desconforto no finalzinho é mais para, ai, chega de estar grávida, agora esse filho pode nascer, mas isso no tempo certo, né? Não lá no início da gestação. Então, eu preparei aqui uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu vir aqui no screen share primeiro. Por que não aparece aqui? Tenta de novo, Tati, agora que eu disponibilizei ali para você. Tenta de novo. Peraí. Deixa eu ver aqui que ele não está aparecendo o PowerPoint que eu deixei aberto. Deixa eu tentar aqui. Box também não aparece. Por que o PowerPoint está aberto aqui na minha... Deixa eu passar ele para cá, vamos ver. Show all windows. Agora sim vai aparecer. Pronto. Eu não gosto muito porque eu fico sem ver vocês, mas enfim, vamos ver. Não, agora tá aparecendo aqui do ladinho. Então, dores na gestação, o que fazer, né? Então, hoje, além de falar sobre dor, eu sou daquelas que gostam, eu acho que vocês têm que sair daqui com alguma coisa para a vida de vocês, né? Não é para ficar fazendo propaganda do meu trabalho. Eu quero que realmente tudo que vocês escutarem, vocês coloquem em prática hoje, para não esquecer e começar a trabalhar com o próprio corpo. E não sei se todo mundo aqui é mãe de primeira viagem, né? Acho que tem as duas coisas, mãe de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, enfim. Eu acho que a gente ter momentos de autocuidado na gestação é mais um aprendizado, assim, da maternidade.
porque é muito fácil para a gente se deixar de lado, né, com os filhos, com a rotina do trabalho, e isso vai afetando muito, né, o nosso emocional, até a forma com que a gente lida com as nossas crianças. Então, e eu me coloco nesse lugar, eu sei que logo que o bebê nasce, tudo muito nebuloso no puerpério, que a gente não tem que se cobrar, né, de nada, de fazer exercício, de estar com o corpo perfeito, nada disso. Mas conforme essa criança vai crescendo, a gente precisa ir voltando esse olhar para si. E se em algum momento na gestação a gente dedica, nem que seja 5 minutinhos desse dia para a gente sabe que esse lugar já existiu em algum momento para a gente, então eu acho importante a gente resgatar isso conforme esse bebê vai crescendo. Então, o que acontece, né? Existem várias mudanças corporais, físicas, emocionais, que o corpo da gestante passa. Por isso que eu sempre trabalhei com ortopedia. Eu não falei um pouco da minha formação, né? Então, eu sou fisioterapeuta, me formei na Universidade Católica do Paraná em 2004, mas tive o prazer de ser aluna da Cris, da Kátia, da Thalia, lá em 2014, me tornei doula e comecei a trabalhar com assistência ao parto antes mesmo da fisioterapia obstétrica. Então, primeiro eu fui aprender tudo que é o fisiológico, natural, para daí eu entender o que eu poderia somar com a fisioterapia e com a acupuntura, que é a minha formação. Então, antes de começar a falar, eu queria escutar de vocês, podem abrir o áudio, podem escrever, quais são as principais queixas, assim, o que vocês estão sentindo, assim, de diferença física, né? O que vocês sentiram aí? Vou deixar o chat aberto aqui. Fiquem bem à vontade em falar ou escrever. Eu vou falar, então, no meu caso, eu sou Karine. Para mim, eu descobri a gravidez por causa de cólica. Tá. Então, assim, foi algo bem diferente para mim. Tipo, cólica, 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 mais de uma semana de cólica. E daí eu linkei ali, que eu tava tentando já tinha mais de um ano. Eu falei, vou fazer o teste. Aí deu positivo. Só que, tipo, meu Deus, assim, foram muitas semanas de cólica, daí eu pensei, gente, não é possível que vai ser a gestação inteira cólica desse jeito, que eu não conseguia fazer nada, doía, parava, e era o dia inteiro. Aí explicaram que era questão da anidação, mas tipo, era uma coisa que na minha cabeça, primeiro, não sabia que era assim, e não sabia que era tão longo, graças a Deus passou. Aí eu até falei que Deus me compensou e não me deu enjoo, no primeiro trimestre eu não tive, porque foi muita dor. Mas daí agora eu já tô nesse processo mais tranquilo, assim. Eu vou entrar no segundo trimestre agora. Tive inchaço, tive essa dor no início, mas de restante, assim, passei bem. Me falaram que o segundo trimestre que é o auge da felicidade, né? Que, tipo, que é quando você tá melhor, assim. Não sei, vou saber agora no dia a dia. Auge da felicidade é ótimo. Tá, daí deixa eu ver aqui, a Amanda escreveu que tem dor na síntese púbica e na terceira gestação com 9 semanas já. Tá, vamos olhar para isso, Amanda. Vamos falar sobre pubalgia. Mais alguém? Eu vou falar também, pode ser? Pode, Bruna. Então, assim, eu sofri muito com enjoos no começo da gestação, muito mesmo, então meu corpo mudou muito nesse sentido. Agora já estou no segundo trimestre, então já estou tranquila disso. Porém, assim, eu sinto uma mudança no meu corpo. Eu falo, às vezes parece que eu estou grávida já para ganhar, assim, porque dói meu peito, dói minhas costas. É umas dores que eu não estava habituada, assim, sabe? Então, e aí, por exemplo, eu tive um problema no nervo da bacia da minha perna quando eu emagreci da bariátrica. E aí eu fiz um exame, eletroneuromiografia, daí acusou que esse nervo meu ele foi esmagado, enfim, e por isso que eu tenho uma região da perna amortecida. E na época eu fiz o exame, descobri, mas não me afetava, assim, era só uma região dormente e eu deixei. Nossa, no começo da gestação eu não tinha engordado 1 quilo ainda, a minha perna voltou a amortecer, voltou a dar choque, e aí foi um alerta para mim, assim, de que
é aquilo que a gente escuta, né? Tipo, gravidez não é doença, mas a gravidez ela traz um monte de coisa assim que a gente não consegue lidar, né? Então, essa minha questão da perna, por questão da bacia mesmo, já ter mexido e trabalhado, já foi um problema com relação ao nervo, assim, agora tá melhor também. Então, os meus problemas foram esses. Hoje eu sinto dor nas costas, assim, o que eu mais posso dizer é dor nas costas, e eu sinto dor de barriga mesmo, no intestino, tudo Uhum. bagunçado, É, mas tudo em né? ordem. Porque além da situação músculo-esquelética que a gente vai falar, tem toda uma questão hormonal, visceral envolvida, né? E tá tudo conectado, as vísceras com os músculos, com os nervos, e não tem jeito, né? Mais alguém? Ô, Tati, Ah, eu tava, né, fiquei pensando na gestação da Clarice, que foi em 2015, né, já faz um tempo, mas eu tive várias dores no quadril na gestação dela. tá. Então, a sensação que eu fiquei é que o meu quadril já estava meio desalinhado antes, aí com a gravidez aumentou. E Tá. até hoje, ainda eu sinto que está desalinhado. Eu tive uma crise aqui de dor no quadril, que eu tive que ir no osteopata, fui várias sessões no osteopata para resolver, e aí acalmou, mas eu sinto assim que o meu quadril ainda precisa de mais alguma coisa. E aí, enfim, na gestação potencializou isso Sim. lá. Às vezes quando tem algum desvio articular, alguma coisa assim, é bem natural que isso exacerbe, né? Por conta da sobrecarga, da mudança de postura. Então, os bebês dão a oportunidade para a gente olhar aquilo que não está legal no nosso corpo, já, mas que já não estava, né? Muitas vezes, né? E às vezes isso acontece, às vezes, para a gente trazer esse olhar para o, preciso me cuidar, ou eu preciso entender o que essa dor quer me dizer, né? E procurar uma saída. Então, não precisa ficar suportando nenhuma dor, né? A gente já cresce com aquele paradigma, né? Que ser mãe é sofrimento, que a mãe precisa sofrer para ser mãe, né? Mas eu acho que não é bem por aí, né? Então, se a gente olhar nessa figura, né? Tem mudanças aqui na coluna, a barriga da mulher cresce, há uma tendência a aumentar essa curvatura aqui na lombar, há mais descarga de peso para frente, então a linha de equilíbrio ela também muda. Então, tudo isso afeta, eu falo que o nosso corpo é igual um telhado, assim, se tem qualquer telha fora do lugar, isso vai aparecer, né, em alguma coisa, ou numa articulação, ou na própria musculatura, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então as principais mudanças, o aumento do volume sanguíneo, que praticamente dobra, o edema, que é o inchaço, que é bem comum, né, na gestação, justamente por conta desse aumento do volume sanguíneo, mas pela dificuldade desse sangue retornar, né, principalmente das pernas. Por quê? Porque aqui na pelve tá o bebê e aqui passam vários vasos que vêm aqui de baixo, né? Então, por isso que essa região da pelve tem muito edema, justamente para garantir que está indo bastante sangue aqui para o útero, para o bebê. Então, é uma região que a gente não faz drenagem, que esse edema é bem-vindo, mas nas pernas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Como o uso das meias elásticas, a própria drenagem linfática. Então, esse sintoma do edema também pode ser aliviado com medidas simples, né? Própria elevação dos membros, deitar com os membros elevados, a própria atividade física, né? Eu falo que a panturrilha é nosso segundo coração. Então, exercícios de panturrilha que ajudam esse retorno venoso, tudo isso pode ser feito. Então, a relaxina, que é um dos hormônios circulantes aí durante a gestação, ela serve para relaxar, principalmente a síntese púbica, sabe, Amanda? Eu não sei se a Amanda está aí ainda, mas que a Amanda referiu,
Então, a relaxina ela atua principalmente nessa articulação do pubis, porque é uma articulação tipo um disco, e é onde tem mais receptores, e nessa articulação do cóccix aqui. Então, por isso que a dor no cóccix também é uma dor bem comum na gestação, não é normal, é comum, né? E o pubis, né? Então, o pubis sofre bastante ação da relaxina. Mas, além disso, essa relaxina passa pelos músculos, pelo intestino, deixando o intestino mais lento, pelo estômago, causando refluxo, e por aí vai. A pelve e o assoalho pélvico também sofrem ação da gestação, então, como eu falei do pubis, mas não só a articulação, como a musculatura, né? Então, a musculatura do assoalho pélvico, eu sempre associo ela a uma cama elástica. Então, quando a gente pula numa cama elástica, a lona da cama elástica joga a gente para cima. E quando a gente tosse, espirra, segura um bebê, esse assoalho pélvico tem que conter esses órgãos no lugar. Mas na gestação é como se a trama dessa cama elástica ficasse mais relaxada, mais solta, e muitas vezes não dá conta. Então não dá conta, eu preciso aceitar que é assim e pronto. Não, você precisa manter a funcionalidade desse assoalho pélvico, com alguns exercícios específicos para cada mulher, né? Não tem nenhuma receita de bolo pronta, né? Então, esse assoalho pélvico precisa se manter saudável justamente para prevenir hemorroidas, para prevenir varizes vulvares, né? Para você ajudar nesse retorno venoso aí na região do assoalho. Então, tudo isso a gente trabalha com prevenção. O cognitivo também fica diferente, né, na gestação, aquela coisa, será que eu apaguei a luz? O que aconteceu? Então, as nossas células cerebrais também estão se modificando para receber esse bebê. Então, tá tudo muito focado ali nessas mudanças, e essa parte da frente, que é o cérebro frontal, que é do cognitivo, vai diminuindo a sua atividade conforme vai chegando próximo do parto, né? Então, eu lembro bem das aulas da Thalia, né, da Janet, onde a gente fala muito sobre isso, né? Então, as mulheres falam assim, ai, nossa, Tati, tô ficando burra, tô ficando esquecida, não sei o que está acontecendo comigo. É fisiológico, né? Isso acontece, e a área do cérebro, né, que é modificada, é justamente a área da empatia, justamente para a mulher ter mais empatia por aquele bebê. Então, por isso que é difícil focar no trabalho, ficar pensando, fazendo conta, aquele trabalho mais racional fica difícil durante a gestação. A labilidade emocional, aqui as psicólogas podem, né, falar mais aprofundado que eu, mas é aquela sensação de, ai, nossa, acordei super bem, basta acontecer qualquer coisinha para ir do riso ao choro. Isso é bem comum na gestação também, né? Claro que tudo aquilo que é comum não é isso acontecer todo dia, o tempo todo, né? Então, sempre tem que olhar para essa parte emocional, se perceber, né? E se isso está incomodando, procurar orientação profissional, né? E de preferência, né? Uma orientação profissional de alguém que trabalhe com perinatalidade, que entende mais dessa fase da vida que vocês estão vivendo. Irritabilidade também é bem comum nessa fase, né? De mudança de vida da mulher, da gestação, assim como a libido. Pode exacerbar, como pode diminuir, né? Então, por ser uma fisioterapeuta que trabalha com assoalho pélvico, eu também trabalho com sexualidade, e isso também é algo que às vezes traz sinais, né, durante a gestação, de como a gente observa o nosso próprio corpo, da nossa relação com o próprio corpo. E isso, eu fico muito feliz que a fisioterapia pélvica, ela não veio para dizer que o corpo da mulher precisa fazer alguma coisa para parir, né? Ela veio justamente para mostrar
para trazer a atenção da mulher para o próprio corpo, para ela entender como ele realmente funciona, para ela se perceber, para ela se olhar, né? E às vezes a mulher só vai olhar para essa região do corpo, do assoalho pélvico na gestação, porque é quando ela, opa, quero um parto, mas o que envolve o parto? E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, eu vou colocar aqui, como evitar os desconfortos na gestação. Eu listei aqui, mas eu vou item por item falando para vocês e dando as orientações, tá? Então, aqui, posição para dormir. A primeira pergunta que me fazem é, Tati, eu tenho que dormir só do lado direito? Não, você pode dormir do jeito que você quiser, né? Da forma mais confortável que você se sentir. Claro, existe, né, a veia cava que passa aqui entre o útero e a coluna, que, né, se você deita, ela fica enviesada para o lado direito. Então, se você deita por muito tempo do lado direito, com uma gestação já avançada ali, com 38, 39 semanas, você pode sentir desconforto. Que desconfortos são esses? Às vezes falta de ar, às vezes tontura, né? E as mulheres ficam com medo de não ir sangue para o útero do bebê não se desenvolver por causa disso, e não é bem assim, né? Antes de acontecer qualquer coisa com o bebê, você não vai se sentir bem naquela posição e vai querer mudar de posição, tá? Então, se essa posição não for boa para você, você vai sentir desconforto, tá? Então, eu trouxe aqui algumas fotos de sugestão de como vocês podem dormir. Quem trouxe aqui que sentia cólica, dor no baixo ventre? A Bruna, né? Então, conforme for crescendo a tua barriga, Bruna, você que está no início da gestação, é muito importante você olhar para essa região do baixo ventre aqui, de sempre dar um suporte para essa região, né? Porque às vezes essa cólica, às vezes pode ser uma dor no ligamento redondo, ou muitas mulheres têm muita tensão mesmo muscular nessa região e sentem muita cólica justamente nessa região do baixo ventre. Então, para você dormir e dar um apoio, você colocar uma toalha de banho embaixo da barriga. Por que uma toalha de banho e não uma almofadinha como está aqui? Porque a toalha de banho ela é mais firme e ela não cede. Então, quando você deitar de lado, você dá esse apoio para a barriga, conforme ela for crescendo. Essa almofada que ela é bem conhecida, né? Tem muita gente, tem essa que é um U, tem aquela que é uma compridona só. Eu gosto bastante porque ela apoia a cabeça e apoia as pernas. Aqui eu não achei uma figura que mostrasse as pernas da gestante. Mas o que é bem importante? Não só apoiar o joelho, mas apoiar o joelho e o tornozelo, tá? E por que a gente apoia? Então, se a gente pensar na mulher deitada de lado, se ela não apoia, é como se você fizesse isso aqui com a pelve. Quando a gente apoia o pé, a nossa pelve, a nossa coluna fica num estado neutro, mas sem forçar a articulação do quadril aqui, da coxa femoral, né? Então, pensar que a perna vai aqui, isso, se a perna fica muito e você fica muito tempo nessa mesma posição, pode te gerar desconforto. Então, quando você coloca uma almofada que deixe a tua pelve mais neutra, você deixa essa região aqui relaxada, né? É claro, como tem muito sangue circulando, tem muita chance desse sangue ficar parado em algum lugar. E na medicina chinesa, dor está relacionada à estagnação de energia. E quando você está dormindo, você não está se movimentando, é natural que esse sangue e essa energia fique estagnada em algum lugar. Então, o que acontece? Quando você for trocar de posição na cama, normalmente que é onde as mulheres sentem desconforto, às vezes vale mais a pena você mexer um pouquinho a lombar, movimentos pequenininhos aonde você está mesmo, para então você virar o corpo, tá? E quem tem dor na região do pubis, sempre virar com as pernas juntas, nunca fazer aquele movimento, vai uma perna, vem a outra, né?
vai virando devagar, com as duas pernas sempre alinhadas e juntas. Isso evita bastante de você puxar o pubis ali. A Amanda está falando que para virar de um lado para o outro é terrível. É, sim, é mesmo. E deixa eu ver aqui. A Ana, eu era acostumada a dormir de barriga para baixo. E agora eu percebo que mesmo dormindo de lado com travesseiro, eu acabo virando bastante para baixo. Tá tudo certo, Amanda. Não, tá tudo certo. Pode dormir da posição que é aquilo. Se você tiver as mães têm muito medo de incomodar o bebê, de apertar o bebê. Ele tem bastante líquido em volta, né? Claro, você não vai dormir reta em cima da barriga, até porque você não vai se sentir confortável assim. Tem algumas. Tem umas fotos que a mulher coloca uma boia de infantil de piscina, assim, que você pode encaixar a tua barriga e ficar alguns momentos de barriga para baixo. Eu acho meio difícil conseguir dormir, assim, né? Mas, se você sente essa necessidade, você pode experimentar também. Então, não tem problema. Conforme a barriga vai crescendo mais, dificilmente você vai conseguir dormir em cima da barriga. E o bebê começa a mexer também, às vezes, e as mães se sentem incomodadas. Quer falar, Cris? Não, vocês estão ouvindo um barulho? Parece um telefone tocando. Não sei. Mas eu ia falar que tem umas macas, né? Umas macas e umas... já vi cama e maca para vender com buraco para barriga, né? Sim. Para a mulher sim. poder ficar de barriga para baixo. Uhum. Quem está acostumado a dormir de bruços realmente é um desafio. Então, assim, pode dormir de barriga para cima também, não tem problema. Mas a maioria das mulheres não curte muito dormir de barriga para cima, às vezes por causa do refluxo, às vezes por causa da falta de ar. Então, quando a mulher está de barriga para cima, as vísceras acabam descendo um pouco e acabam empurrando o diafragma, né? Que é aquele músculo da respiração, e dá uma sensação de meio que falta de ar. Então, às vezes, quando a mulher deita, ela sente isso no começo e logo as vísceras se acomodam e alivia, ou às vezes ela fica sentindo essa sensação. Então, vai de você ver como você se sente. Aqui eu coloquei só um exemplo que pode elevar, né? Aqui eu achei pouco elevado, mas você pode colocar mais travesseiros. Aqui no consultório eu uso aquela almofada em forma de triângulo, que a gente chama de cunha, que também tem vários modelos que vocês podem usar. Para quem tem refluxo, é bem bom também. Se conseguir dormir a noite toda, já é uma vitória. Amanda. Então, por isso que eu acho que a questão do dormir, você não tem que ficar preocupada que posição, como é que você tá, porque você não pode... Quem que dorme assim, preocupada que lado que tá, porque senão vai esmagar o bebê? Como é que você consegue relaxar assim, né? Então, fiquem com essa informação. Antes de ficar desconfortável para o bebê, vai ficar desconfortável para você. O importante é você relaxar e ter uma boa noite de sono e um sono reparador. Então, na hora de virar, lembrar de deixar as pernas juntas. E quem tem muita dor, como a Thalia tinha nessa região aqui, ó, aqui que é entre o sacro e o ilho aqui, a sacroiliaca, é bem importante você dar uma contraidinha no glúteo, porque quando você contrai um pouquinho o glúteo, você deixa mais estável essa articulação e dói menos para virar na cama, tá? É uma dica também. Alguma dúvida sobre dormir, posições? Fiquem bem à vontade. Eu tinha uma dúvida, Tati. Pode falar. Eu estou dormindo bastante bem de barriga para cima, assim como Tá. na foto na terceira Anterior. foto, né? Tá. Quando você falou de apoiar os joelhos e os tornozelos, estava falando dessa posição? Não, eu estava falando da posição Tá. de lado, tá? Porque Aqui você...
de barriga para cima, você pode pôr alguma coisa embaixo dos joelhos, se você Porque quiser. eu tô dormindo com essa almofada aqui, né? Eu coloco Tá. dentro da cama. E Aham. quando eu deito de barriga para cima, eu coloco isso embaixo dos joelhos. Tipo, e Ótimo, fico com as pernas. Não sei ótimo. por quê. Eu percebo que talvez eu vou dormir, quando eu vou dormir, eu deito de lado e eu acabo acordando barriga para cima e com isso nos joelhos. Então, dormida, Ah, eu puxo ele. Não sei, dá acho que é como se conforto para mim. tivesse no ninho, né? É igual o É, bebê. Por que será que os bebês gostam do ninho, né? Essa gente. é. Eu já tô deixando meu cheiro nele. Ah, isso. Mas é praticamente como se a gente estivesse no ninho, né? Abraçada, assim. Eu acho o máximo Bem assim. essa almofada. Sim, pode colocar alguma coisa sobre o joelho. Mas o mais importante, e esses despertares noturnos, muito vem desse, oi, precisa trocar de posição, você já está há Uhum, muito tempo nessa posição, sim. né? Por conta dessa quantidade maior de É. sangue circulante, né? Mas se eu tô trocada de posição dormida ainda, eu não percebo. Ih, ótimo, perfeito. Tipo, não lembro de ter virado, assim, sabe? Sim. É, tem mulheres que têm o sono mais pesado, tem mulheres que têm o sono mais leve, né? É, Então, é o que vai beleza. funcionar para cada uma. Uhum. Ótimo. Mais alguma dúvida sobre o dormir? Beleza, vou passar aqui a posição para evacuar, tá? Então, o que que acontece? Essa posição para evacuar não é só para gestantes, é para todo mundo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está sentado sem elevar os pés, fica mais difícil para as fezes saírem pela posição do esfíncter anal, tá? E o reto aqui embaixo. Então, aqui tem um músculo do assoalho pélvico que se chama pulbo retal. E ele passa por trás aqui do intestino. E quando a gente está de cócoras, né, ou imitando cócoras aqui com esse apoio, vocês vão perceber que essa musculatura ela está relaxada. Então, o reto fica melhor posicionado para poder sair as fezes. E por que que na gestação isso é mais importante ainda? Para a prevenção de hemorroidas. Então, o seu assoalho pélvico, que é esse músculo aqui, ele já está debilitado, fazendo muita força durante o dia para segurar o teu útero, o teu bebê. Então, ao contrário de muita gente pensa que esse músculo fica relaxado, ele fica relaxado por conta dos hormônios, mas ele tem que fazer mais esforço. Então, muitas vezes, essa musculatura do assoalho ela se encontra tensa, e isso é muito mais comum a gente encontrar tensão no assoalho do que o assoalho muito relaxado. Então, imagine que essa musculatura já está tensa, puxando o teu colo, e daí você senta numa posição errada e faz força para o cocô sair, né? É a receita ótima para aparecer uma hemorroida durante a gestação, né? E não tem problema, hemorroidas para o parto. Então, quanto mais saudável e funcional tiver o teu assoalho, menos chances de hemorroidas vocês vão ter, tá? Aqui, entrar e sair no carro. Principalmente, né, quem tem dor na região do pubis, mas quem não tem pode fazer dessa forma para evitar. Então, como essa região do pubis aqui fica bem sensível, tá? Se você já tem dor aqui, provavelmente tem um processo inflamatório nessa região. Então, o ideal é, primeiro, tratar esse processo inflamatório e depois continuar cuidando. Quem não tem dor ainda, cuida. Ai, Tati, mas eu tenho que trabalhar a abertura do quadril, né? Lá na minha fisioterapia, na yoga, na pilates, sei lá. Então, eu não posso abrir as pernas em hipótese alguma. Não é isso. Você pode trabalhar cócoras, você pode abrir as pernas, mas sempre respeitar os limites do corpo. Então, se já está doendo, é porque aqui essa articulação precisa se restabelecer.
Se não está doendo ainda, você pode fazer os exercícios de abertura, respeitando o limite. Então, se doeu, para antes daquele limite, respeita que você não vai se machucar, né? Então, só que não é só no exercício do Pilates que você trabalha essa abertura de perna. Você abre e fecha quando você vai virar na cama, quando você vai entrar no carro, quando você vai se vestir, você fica num pé só. Então, além do Pilates e tal, você vai aos pouquinhos todo dia sobrecarregando essa articulação aqui. Deixa eu ver aqui que chegou no chat. Para evitar dor, é melhor não fazer alongamento com abertura? Sim, sim. Por quê? Pense, aqui tem um processo inflamatório e uma articulação que ela é para ser fixa e ela está móvel, ela tem movimento. Então, quanto mais você puxa, mais tensão você gera nessa articulação. Então, quando a gente está trabalhando um processo inflamatório, a gente trabalha o fechamento aqui, o relaxamento de todo, porque nesse ossinho aqui se insere o músculo abdominal, o músculo da coxa. Então, a gente tem que trabalhar o relaxamento de todas essas estruturas que estão ao redor do pubis, para dar um alívio para essa articulação, não puxar ela mais ainda, tá? Mas, claro, vai do raciocínio clínico aí de cada profissional, mas eu vejo que os profissionais da educação física, por exemplo, eles não têm muito conhecimento aprofundado, principalmente se não trabalham com gestantes, né? E não adianta, quem trabalha do problema, né, quando já tem um processo inflamatório, é a fisioterapia, né, é a reabilitação. Então, às vezes, é falta de conhecimento dos profissionais mesmo. Sempre fiz errado, então, tá vendo, mano? Mas é tudo bem, eu falo, por isso que eu tô aqui hoje, para passar informação para vocês, né, fazerem diferente, tá tudo certo, ninguém tinha falado isso para você antes. Então, como é que você... Chegou também uma pergunta aqui, veio por mensagem, uma pessoa que não está podendo participar aqui, mas depois vai assistir. Tá, beleza. Dor no ligamento de Cooper inguinal. Qual ligamento? Cooper inguinal. Cooper inguinal? Eu acho que é no ligamento inguinal, só se for daqui. Que é mais na virilha. Será que... Gente, que ligamento que é esse? Não existe. Peraí. Bom, só se eu tô... Vamos dar um Google aqui. Tá. Não, tem. Ah, mas é que é um nome que deram para uma junção. Deixa eu ver aqui. Isso é bem coisa de médico falar. Bom, eu vou ver depois e depois eu passo essa... Tranquilo. Saber o que... Cooper inguinal, gente. Mas nem aparece aqui, não. Eu acho que deve ser tipo um apelido para algum cadeia de ligamento, alguma coisa assim, que não é o nome anatômico. Mas essa dor inguinal, né? Vamos deixar de lado esse vamos falar da conceito. dor. É o ligamento pectíneo. O terceiro ligamento é o ligamento pectíneo, ligamento de Cooper. É o pectíneo. Tá, e esse ligamento, ele é próximo, então, a essa região da síntese púbica também? Não, o pectíneo é onde passa, ele tá na região anterior. Deixa eu ver aqui. O pectíneo, ele também tá na região anterior, tá? Mas ele é mais interno, tá? Na verdade, teria que avaliar a pelve
né, dessa mãe, gestante, enfim, porque o ligamento em si não é o ligamento que dói, que gera dor, mas são as estruturas que tensionam esse ligamento, tá? Então, e não tem como a gente, então vamos lá dentro e trabalhar o ligamento pectíneo. Não, é tudo muito junto aqui dos músculos, dos tendões. Então, a gente teria que trabalhar o relaxamento da pelve como um todo e ver como a musculatura desse assoalho pélvico está se comportando. Então, lembra que eu falei que a musculatura, muitas vezes, ela é muito peso e ela acaba tensionando? A musculatura tensa acaba tracionando. A não ser que a pessoa tenha tido algum trauma na região do quadril, daí pode ser algo específico que lesionou aquele ligamento, alguma coisa assim, tá? Mas é difícil eu falar sem saber que sintomas que a pessoa sente, como é que tá essa musculatura, tá? Mas relaxamento do assoalho pélvico com respiração, com calor, com vibração, tudo isso ajuda a aliviar a tensão do assoalho pélvico, né? Então, consequentemente, acredito que ajudaria nessa dor na região do ligamento pectíneo, tá? Então, como entrar e sair do carro? Você vai sentar, como essa moça está sentada aqui com as pernas para fora, e trazer os joelhos, os dois juntos, para dentro do carro. Sair os dois joelhos juntos para fora do carro, sem abrir excessivamente as pernas, tá? Vestir-se. Então, quando a gente fica num pé só, a gente faz mais ou menos, exagerando, tá, gente? A gente faz isso aqui na nossa pelve e sobrecarrega essa musculatura justamente porque tem músculos da coxa que estão aqui inseridos nessa região. Então, o que é o ideal para não ficar mexendo nesse pubis o tempo todo? Sentar como essa moça fez. Então, sentar para pôr a calcinha, sentar para pôr a calça. Eu sei que às vezes é difícil, que tem filho menor, que faz tudo na correria, que acorda de manhã para sair para trabalhar, mas eu acho que vale a pena esse pequeno cuidado de sentar-se no vestir para diminuir essa sobrecarga no pubis, tá? Bom, atividade física, eu sei que, né, a gente está vivendo um momento bem difícil de pandemia, mas, né, como a Thalia está aqui hoje, né, para ser o exemplo, né, de profissional que está trabalhando online, eu sou uma dessas pessoas que acabei aderindo online, também não, atividade física eu tentei, mas junto com as crianças não rolou, daí esse ano que elas foram para a escola, que daí eu consegui, eu fazia que a gente chama de facial fitness, que é uma ginástica da face, com uma fisioterapeuta lá de São Paulo. E para mim funcionou muito bem, para daí eu começar a minha atividade física, porque eu estava muito tempo parada e precisava começar a mexer o corpo para então ir para atividade física, senão eu ia me machucar. Então, para a gestação, existem várias modalidades, e eu acho que cada uma tem que achar aquilo que serve para você, né? Tem musculação, tem hidroginástica, né? Agora já voltaram a abrir as piscinas aqui em Curitiba, então é uma possibilidade. Tem yoga, tem o pilates, a fisioterapia. Eu não gosto eu não sou educadora física, então, quando ela fala assim para mim, Tati, eu não quero fazer nenhuma atividade física, eu quero fazer a fisioterapia. A gente aprende a fazer exercício de braço, de perna, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que atividade física é atividade física, né? Para além da fisioterapia. Então, a fisioterapia te põe em movimento, né? Mas não é considerada uma atividade física, tá? O que acontece com a atividade física? Ela vai justamente fazer esse sangue circular, para ele não ficar estagnado, gerando dor. Então, o movimento é muito importante na gestação.
Ai, Tati, eu não tenho condições financeiras, né, de pagar um Pilates, que eu sei que é algo caro, uma yoga, sei lá. Então, procure se colocar em movimento de forma segura. Então, eu aqui no consultório, a gente tem falado muito sobre dor crônica, de como a gente não pode sequestrar o paciente, né, e deixar ele dependente. E eu acredito muito assim como eu acredito na autonomia da mulher, eu acredito na autonomia do paciente. Então, esse paciente vem, eu avalio e eu passo lição de casa para ser feita todo dia. Então, isso já mantém um corpo saudável, né? Então, se coloque em movimento, mas com segurança, com orientação profissional, pelo menos, tá? E a fisioterapia, né, como alívio, é uma possibilidade de alívio dos desconfortos quando eles já estão presentes e de prevenção também. Então, a gente trabalha com alongamento, com drenagem linfática para o edema, com o movimento em si, a osteopatia, que a Thalia falou também, é uma outra área da fisioterapia, que quando a gente percebe que tem algo articular ali que está incomodando, que precisa ser corrigido, também é uma possibilidade. E a acupuntura também, né? Em casos específicos de dor crônica, a acupuntura também atua nessa questão emocional, traz relaxamento também para a gestante. Então, a gente tem várias linhas, né, da fisioterapia. E a fisioterapia pélvica específica, que trabalha também com preparação para o parto, mas a principal função da fisioterapia obstétrica é dar conforto para vocês levarem uma gestação saudável. Eu estou atendendo uma gestante que ela está na 3ª gestação dela, e ela falou assim, nossa, Tati, tá muito diferente essa gestação. As outras eu cheguei com 38 semanas me arrastando, muito ruim, com muita dor. E eu tô me sentindo super bem. Eu falei, como é? Essa gestação você fez fisioterapia, né? Então, não é que todo mundo precisa, né? Mas é aquela coisa da gente não voltar da banalização da dor. Então, esse é o principal intuito da fisioterapia, trazer conforto para vocês, trazer autocuidado, trazer consciência corporal e a relação de vocês com o próprio corpo, com a própria cura, com a própria olhar porque está errado aí. Então, quando, né, que eu preciso procurar ajuda? Quando aquele sintoma comum da gestação começa a persistir, que não alivia com repouso, que não alivia com medidas simples de cuidado, o ideal é procurar um profissional, de preferência que trabalhe com obstetrícia, para ajudar com orientações e no tratamento também, né? É um conjunto, as orientações e o tratamento. Então, eu vou trazer agora algumas doenças, digamos assim, que são comuns na gestação e o que a gente precisa fazer para prevenir e o que a gente faz de tratamento, tá? Então, algo muito comum na gestação é a síndrome do túnel do carpo. Então, normalmente, quais são os sintomas? Dor no punho, sensação de formigamento, principalmente nesses 2 dedos aqui, né? Então, fica formigando, às vezes sente dor irradiada para a mão. Normalmente é de manhã, quando tem estagnação maior, né, de sangue, acorda com a mão doendo, difícil de fechar os dedos, inchaço nas mãos, é bem comum, tá? Parestesia que está escrito ali é esse formigamento. Então, eu trouxe essa foto aqui, que ela é bem didática. Então, aqui passa o túnel do carpo. Então, esse túnel passa nervo, passa vaso, passa ligamento, passa tendão. E tem esse nervo mediano aqui, tá? Desculpa, o túnel do carpo é esses 3 dedos. Esses 2 dedos normalmente é da cervical. Então, aqui a parestesia, o formigamento é nesses 3 dedos. Então, como tem mais sangue, mais edema, mais inchaço, ele acaba comprimindo essa região, tá?
E como que a gente trata? A gente vai trabalhar com alongamento, com a própria drenagem linfática, acupuntura, mudanças na alimentação, né, para diminuir o sal, e aromaterapia também a gente, né, indica aromaterapeuta para vocês usarem coisas específicas para ajudarem no alívio da dor. Eu gosto muito de usar kinesiotape também, que é aqueles esparadrapos coloridos que os atletas usam, não sei se vocês já viram, porque ele gruda na pele e ele levanta a pele, então ele ajuda esse sangue circular mais e dá bastante alívio na dor e no edema também. Esse é um alongamento de punho simples, vamos levantar um pouco e fazer todo mundo junto, que acho que ajuda bastante. Vou levantar aqui e vou me posicionar, ver se vocês me enxergam. Então, você só vai tentar deixar o braço esticado, apoiar com a outra mão nessa região. Sempre é bem importante respeitar os limites, porque as articulações na gestação, elas ficam mais móveis. Então, você exagerar, você pode gerar uma lesão, né? Então, mantém lá 30 segundos. E daí depois você faz na outra direção, para essa região anterior aqui. Também deixa o cotovelo mais esticado. Vamos fazer na outra mão. O ideal não é sentir dor, você pode sentir que está alongando, que está puxando, mas dor não é o que a gente quer, né? Então, muitas pessoas têm aquela mentalidade errônea de que precisa doer para sentir que está puxando. Não, a gente está falando em alongamento, então você pode sentir um estirar, um esticar, mas não precisa sentir dor. Se tem dor é porque tá passando do limite, tem algo travando ali aquela articulação. E esse outro alongamento, a gente junta as mãos e traz os punhos até o teu limite, né? Eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade. As mãos juntas, de preferência os ombros alinhados, a coluna reta. Também ajuda. Então, quem tem muita dor no punho pela manhã, acordar, eu sei que é desconfortável, às vezes, porque está meio um pouco inchado ao acordar, mas é essencial você mover essa energia que ficou estagnada durante a noite. Então, fazer alguns movimentos de abrir e fechar logo que acorda, chacoalhar um pouco os punhos e fazer esse alongamento já traz alívio dos sintomas. Ou previne, né? Para quem ainda não está nessa fase final da gestação, onde o edema é maior. A lombalgia, né, que é a dor nas costas, principalmente na região lombar. Eu gosto muito dessa foto, que mostra a sobrecarga mesmo nessa região lombar, né? E quanto mais flácido for esse abdômen, mais força essa lombar vai ter que fazer para segurar essa barriga. Então, quando a gente fala em ativação do abdômen, se vocês me verem quicando aqui, eu tô sentando na bola, tá? Quando a gente fala em ativação do abdômen, eu vejo que popularizou muito essa coisa da diástase. Meu Deus, e a diástase? A diástase, gente, é de menos. Ela vai acontecer para todo mundo. Diástase então tem lá as duas faixas do reto abdominal, entre elas tem uma faixa de tecido que é a fáscia. E essa faixa de tecido, assim como o pubis, veja só, assim como o pubis, como o ligamento ali do sacro, também vai sofrer ação da relaxina justamente para abrir espaço para o bebê. Se não tiver diástase, não tem como o bebê crescer, expandir.
Então, a preocupação na gestação não é o tamanho dessa diástase, o quanto está abrindo, mas sim como é que está essa musculatura do abdômen, nem tanto reto, mas o transverso, que são esses músculos, deixa eu ver um pouquinho mais para trás, esses músculos da região interna do abdômen, que são esses músculos que vão dar esse suporte. Para além do estético, é poupar a região lombar de vocês. Então, por isso que as minhas pacientes, cuidar da gestante, não é uma preocupação se vai abrir, quanto que vai abrir, porque quando o bebê nasce, essa relaxina vai embora. Então, naturalmente, na maioria dos casos, essa diástase vai se resolver no período de 1 ano, mas precisa sair essa ação hormonal primeiro para isso acontecer. Claro que existem casos onde ela distende e não volta ao normal, e se você fizer exercício e ativar essa musculatura, esse retorno é mais rápido. Vou abrir o chat porque eu sei que é 15 minutos, tá? Mas já tá quase no final. Terrorismo. Na verdade, é um terrorismo para vender coisas, né? Então, assim, gente, o que fazer para evitar essa dor lombar? Manter, né, uma musculatura do abdômen saudável. Então, normalmente, as mulheres podem sentir dor na região lombar e, às vezes, irradiada para o bumbum. Alongamento, RPG, acupuntura, hidroterapia, bolsa de água quente. Eu gosto muito do sal grosso, porque ele tira um pouco da umidade, baseado na medicina chinesa. Pega uma calça jeans velha, corta um quadradinho, põe um velcro na ponta, esquenta o sal grosso na panela. Quando ele começar a estalar, você joga dentro do saquinho de calça jeans. Fica bem quente, então coloque mais uma toalha por cima para não queimar, mas ele mantém o calor por muito tempo e ele ajuda nessa umidade curitibana aqui que parece que voltamos a ter. Aqui em casa, a gente esquenta o sal grosso e coloca dentro de uma fronha. Daí faz um nó na fronha. E aí, depois coloca uma toalha em cima. Acho mais prático. Eu acho a fronha muito fininha, sabe? Daí eu tenho medo de... Não sei, a minha amiga... Podem ser 2, né? Tem aquelas fronhas de capa, assim, né? Também você pode colocar por cima, né? Às vezes também Tati, não tenho calça jeans, é muito difícil de fazer, porque eu uso sempre, então para mim vale a pena fazer a calça jeans. Mas aquelas luvas de pegar coisa no forno também. Isso. Né? E amarrar com elástico, enfim, né? Porque fica muito quente mesmo. Então, outras coisas que trazem alívio para a lombar, mas assim, sempre pensando que essa musculatura precisa trabalhar tanto para a lombar quanto para quem tem pubalgia, são as faixas de sustentação, tá? Então, vocês podem procurar na internet, tem vários modelos de faixa de sustentação de barriga, tá? Tem de neoprene, tem de elástico, vai daquelas que vocês... É bom se vocês puderem provar na loja, ver se vocês se sentem confortáveis. Mas não usar direto, né? Porque o teu abdômen também tem que trabalhar um pouquinho. Mas, um dia que vai andar muito, vai ficar muito em pé, vai fazer algo em casa, é legal usar a faixa de sustentação. Tem algumas amarrações de sling da barriga, para aquele finalzinho lá, 39, 40 semanas, que a barriga está muito pesada. Pode usar nos dias que for ficar mais tempo em pé para ajudar a poupar um pouco essa lombar. A gente usa no tratamento aqui da pubalgia esse segurar a barriga também, tá, gente? Que mais? Das faixas de sustentação, dá para usar kinesiotape, também a gente usa para ajudar o músculo a sustentar. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem 2 alongamentos bem simples para a região lombar, que eu gosto muito.
né, esse na parede, principalmente a minha formação inicial, né, logo que eu comecei a trabalhar com ortopedia foi RPG, então eu gosto muito de trabalhar com cadeias musculares, e aqui a gente trabalha toda a cadeia posterior, não só a coluna lombar. Então esse alongamento, você coloca toda a parte de trás do teu corpo para respirar. Essa posição na parede, empurrando a parede, ela ajuda com que o teu abdômen não fique solto lá embaixo, que você faça alguma tensão para não fazer aquela lordose aqui. Então, é importante manter a coluna bem retinha nessa posição e fazer alguma tensão na parede para não soltar totalmente a barriga lá embaixo, tá? Depois, se a Cris quiser, eu posso passar essas fotos para vocês também. Esse é a postura da criança, né, Thalia? Bem gostosa da gestante ficar, alivia bastante o peso. Aqui ela tá com os braços apoiados, mas para quem tem um abdômen mais fraco, o ideal é deixar a mão como tá na parede aqui também, para dar uma ativada no abdômen, tá? E a ativação do abdômen é algo que você vai precisar no teu pós-parto, porque você vai carregar um bebê no colo. E se você já aprende essa ativação muscular na gestação e treina ela durante a gestação, você treina a manter uma boa postura quando você pegar seu bebê no colo e você também não vai sobrecarregar a tua lombar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre saúde e trabalho. Então, tem muita mãe em home office e eu quero trazer algumas dicas para vocês pouparem o corpo e sentirem menos desconforto durante a jornada de trabalho. Uma delas é as pausas. Então, lembra que eu falei Desculpa, da energia... Posso te fazer uma perguntinha do Claro, anterior? claro. Quando você Pode. fala de ativação do abdômen, que é? Fazer exercício para ativar ou essa coisa de segurar como que é? Catalina, quando eu falo em ativação do abdômen, tem uma diferença entre contração e ativação. Então, pense na musculatura das nossas costas, né? Eu não estou contraindo as minhas costas para me manter com a coluna reta sentada, mas a musculatura está ali trabalhando, tá? Quando eu vou fazer um exercício de contração, quando a gente fala em contração, é uma aproximação da origem do músculo da inserção. Então, o músculo encurta no seu máximo, isso é uma contração. A ativação é quando você é postural, né? Que a gente fala que precisa para manter a postura e você consegue ficar isso por muito tempo. Porque você não consegue manter uma coisa contraída por muito tempo, senão você gera fadiga nessa musculatura, né? Eu vou tentar explicar para vocês o que é uma ativação muscular, mas eu gosto de ensinar no consultório, porque ali eu palpo a musculatura, vejo se é isso mesmo que você está fazendo, tá? Mas imagine se vocês quiserem fazer, normalmente eu faço com a gestante deitada, porque é onde você tem mais percepção e consciência, porque em pé você já está dando conta de muita coisa, né? De ficar em pé, da postura e tal, e é mais difícil de sentir, tá? Então, vocês podem deitar de barriga para cima, com os pés apoiados, e daí vocês vão palpar essa região aqui, tem o osso do quadril, logo abaixo dele aqui, tá? E daí vocês vão inspirar e soltar o ar. Quando vocês soltam o ar, vocês trazem o umbigo para dentro e levemente para cima. E daí você vai sentir a contração desse músculo. Solta o ar, o umbigo para dentro e para cima, tá? Se você pegar o reto abdominal, às vezes você sente que sobe muito dele. É bem leve, bem sutil. Mas imagine que é como se você estivesse colocando uma calça apertada, que você leva o umbigo para as costas e para cima levemente, e que você consegue, ó, eu tô ativando aqui no abdômen,
e eu consigo falar com vocês. Não é uma coisa assim, uma hipopressiva, um negócio que você prende a respiração. Não, é uma leve ativação muscular. Se você começa a colocar isso no teu dia a dia, depois quando você pegar um bebê no colo, a tendência é fazer isso aqui, ó. Jogar o abdômen para frente, pegar minha pelve, tá, meu bebê? E pegar o bebê no colo. Vocês vão se ver nessa posição várias vezes. E isso o que, que vai fazer? Vai sobrecarregar a coluna. Não tem coisa pior do que a gente sentir dor e ter que cuidar do bebê, assim, é mais uma coisa que a gente tem que lidar, né? Então, se vocês treinarem durante a gestação de ativar esse abdômen e dar o suporte no lombar, isso já é um aprendizado grande, assim, uma coisa a menos para lidar, né? Entendeu, Catalina? É que é difícil explicar, assim, sabe? Mas é isso, ativação muscular, tá? E daí a gente trabalha exercícios também, ativando essa musculatura, né? Durante o exercício, durante o pilates, durante a academia, para você ir trabalhando isso em conjunto. Bom, saúde e trabalho. Vou tomar uma água aqui. As pausas. Então, quando eu falei para vocês que o nosso sangue, né, tá circulando e tem muito sangue, se vocês ficarem muito tempo na mesma posição sentada, vocês também vão sentir dor. Hoje a recomendação é que a cada 50 minutos, 1 hora, vocês levantem e façam algum tipo de movimento. Seja no quadril, seja nos braços, vai, né, quem tá em casa, às vezes vai estender uma roupa, vai fazer xixi, vai pegar um chá, alguma coisa assim. Então, é importante a cada 50 minutos a 1 hora fazer algo diferente, claro, se possível, né? Cada uma tem a sua rotina de trabalho e colocar isso num despertador, porque não sei vocês, mas eu, quando estou fazendo alguma coisa, eu esqueço da vida e tô ali. Então, eu preciso colocar no meu celular aquele alarme para eu tomar água, para eu levantar, fazer pausas, né? No meu dia a dia, nem tanto, porque eu tenho um paciente a cada 1 hora, então eu já levanto, eu faço exercícios junto com as minhas pacientes, então eu me mantenho mais ativa, né? Mas quem tem um trabalho mais estático, né, de trabalhar com computador e tal, é bem importante fazer isso, tá? E mude a postura sentada. Então, sente na cadeira, sente na bola. E como é que a gente senta, né? Então, eu coloquei no Instagram esses dias. Quem não viu, vou repetir. Então, esse aqui são os ossinhos da pelve que a gente deveria sentar sobre eles. Quando a gente fala assim, tá sentada nos ossinhos, sentar sobre os isquios. Então, ele é um osso relativamente grosso. Ó, veja que o arco da pubia é bem fininho. E aqui ele é grosso, justamente porque ele foi feito para receber descarga de peso em cima. E olha o cóccix, coitadinho, como é que tá aqui atrás. Ele é bem pequenininho, né? O sacro. E lembrar que essa articulação também tá bem móvel, assim como o pubis. E daí você ficar sentando em cima do nosso rabinho, ele começa a reclamar e inflama às vezes. Então, para a gente sentar numa postura adequada, quando a gente for sentar, lembrar de dar uma leve empinadinha no rabinho para não sentar em cima dele. E daí vocês já vão sentir, né? Se vocês quiserem testar agora, levanta, senta, coloca a mão lá, afasta os glúteos de um lado e do outro e percebe os ossinhos. Quando a gente senta sobre os ossinhos, é muito mais fácil da gente deixar a nossa coluna alinhada. Veja só, uma coisa está relacionada à outra. E quando a gente senta aqui no sacro, a gente faz um esforço enorme para manter a coluna retinha e alinhada. E quando a gente senta nos ossinhos, não, é mais fácil de manter, né? Então, claro, cada uma vai... A gente quer... Isso é como é muito incrível, né? Porque eu observo isso muito no consultório, né? Inclusive nos padrões emocionais, né? A partir do momento que consegue sentar melhor, amplia já a respiração, né? Amplia a coluna vertebral, alivia a ansiedade, né?
E eu acho que um dos se grandes senta mais vilões, poderosa. um dos grandes vilões para a gente não ter mais consciência desse sentar, do caminhar, enfim, é o excesso de uso do celular, né, que interfere tanto no físico quanto no emocional também, né? E uma coisa sempre está junto da outra, né? Quando a gente fala do corpo. E as estruturas, né? Às vezes as mulheres chegam em casa do trabalho e se largam no sofá, né? Ou nessas camas, delícias que existem por aí, mas ficam no celular na cama ou lendo na cama. É muito difícil de manter a postura, né? De sentar sobre os isquios enfim, Sim. nessas cadeiras, sofás e camas, Enfim, né? eu nem falei em sofá, né? Eu falei cadeira e bola. Nem citei o sofá, porque, né? O sofá lá em casa, eu falo, gente, é sofá de fisioterapeuta, não é sofá. Então, assim, ele é mais firme mesmo, não tem aquele monte de almofada fofona, assim, porque senão a gente se joga e, enfim, o corpo reclama mesmo, né? Claro, você deitar, relaxar, tudo bem, né? Só não dá para ficar muito tempo numa posição assim, porque o teu corpo ele vai dizer, oi, isso aí me machuca, isso aí não tá legal, né? Então, é uma região bem sensível mesmo aqui do cóccix, do sacro, né? Que se a gente fica muito tempo aqui em cima, vai reclamar. Veja o cachorro, né? O cachorro não fica um tempão sentado lá em cima do rabo. Geralmente o rabinho fica para trás. Bom, alongamentos durante a jornada de trabalho, né? Durante essas pausas, inserir alguns alongamentos simples ajuda bastante. Descanso, né? Então, terminou de trabalhar, proporcionar momentos de descanso também, dormir bem, atividade física, né, para ajudar, e os cuidados com a alimentação também, né? Então, nada de comer por dois porque tá grávida, né? Então, esse bebê também está se nutrindo daquilo que você está se alimentando. Ter consciência disso, que depois você vai ensinar na introdução alimentar, você precisa ser o exemplo de alimentação, então já começar a olhar para isso na gestação, o bebê, né, e depois a criança só tem a ganhar com essas mudanças de hábito. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta final, fiquem bem à vontade. Aqui tem os meus contatos, se vocês precisarem. Lá no meu Instagram tem bastante material. Eu tô meio off ultimamente, porque eu tô trabalhando bastante, tô tentando me cuidar mais também. Mas tem bastante coisa lá publicada, exercícios, dicas, alongamentos. Tem bastante material também lá para vocês vasculharem, verem o que vocês precisam. Mas podem mandar mensagem também no meu WhatsApp. Fiquem bem à vontade. Tati, gratidão pelo encontro, foi muito bom. Às vezes a gente até sabe de algumas coisas que você está falando, mas é tão importante, né, relembrar, né, e sentir também no corpo já isso agindo, né? Então, eu super indico o trabalho da Tati, né? Estamos aí sempre juntas. Agradeço também a participação de todos aqui, né? E aí esse encontro também fica gravado, e aí se vocês quiserem retornar, né, para essas informações, a gente vai disponibilizar. Então, beleza, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Eu queria perguntar uma coisa. Hoje estou perguntona. Diga, Catarina. Não, pode falar. Eu estou fazendo pilates e minha professora eu tenho uma bola aqui e ela alguns exercícios que a gente faz na aula, ela me fala que eu posso fazer em casa e tal. E ela me falou para fazer aquela caminhada com a bola, sabe, para abertura, assim. Empurrando a bola, de cócoras. Isso. E outro dia, conversando com uma amiga que já teve o neném dela,
Aí ela me falou, a minha professora de Pilates falava que era bom para fazer, mas sempre com supervisão dela, não fazer em casa, porque isso pode, talvez, induzir o trabalho de parto, prematuro, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei com a dúvida, o quê? Eu posso fazer em casa ou não? Então, uma terceira opinião. Eu quero mais uma para eu decidir. Eu acho assim, se você não sente desconforto fazendo, pode fazer. Ai, qual que é o risco? Não tem risco, assim. O bebê pode encaixar, mas você não vai... Um bebê encaixado antes do parto, ele vai chegar ali no plano 0. Um bebê no plano 0, sem estar com o pulmão pronto, ele não é isso que vai te fazer entrar em trabalho de parto, eu acredito. Tá. Claro, se você tem um colo curto, tem algo que você não possa fazer atividade física, daí eu diria que você não pode fazer. Mas não é um bebê encaixado que vai forçar um parto prematuro. Na verdade, a gente quer um bebê encaixado para que é uma coisa a menos para acontecer no início do trabalho de parto. Se ele não encaixar antes também, está tudo bem. São as contrações que vão empurrar o bebê, ele vai encaixar. Mas se ele tiver encaixado antes, não é isso que vai fazer o bebê nascer. Na verdade, às vezes eu acho que quem não trabalha especificamente com gestante tem medo, às vezes. Porque não entende de todo esse processo, sabe? Que tá tudo bem. Se você não sabe, então não faz, né? Mas aí não dá para sair disseminando informação infundada, né? Tá, ótimo. Obrigada. Imagina. Karine, você queria perguntar alguma coisa? Na realidade, eu queria, assim, só confirmar uma coisa que às vezes eu fico com dúvida. Gravidez é minha primeira gestação e eu já tô aprendendo que é muita gente no ouvido da gente, né? Sim. Aí, esses dias, eu tô fazendo exercício, eu vou caminhar no parque, conforme as minhas limitações, às vezes a respiração não tá muito boa, anda mais devagar. Mas caminho no parque e tô fazendo pilates uma vez por semana. E por quê? Eu já sou gordinha, né? E aí, às vezes, também fica terrorismo. Não pode engordar demais, senão você vai fazer mal pro seu bebê. Questão de depois voltar pro peso, beleza. Depois disso eu vejo, mas daí eu já fico preocupada a questão do meu bebê, a questão de engordar. Aí tem gente que já fala, mas não pode fazer muito exercício porque você tá grávida. Aí não pode, e também se eu ficar sem fazer exercício, eu vou engordar demais. Eu falo, beleza. Então, o que eu faço, sabe? né? Não, tranquilo. Eu vejo assim que a maioria das mulheres que engravidam com sobrepeso, e eu sou uma delas, que minhas 2 gestações eu estava com sobrepeso, a gente acaba não engordando muito, assim, porque o nosso corpo entende que já tem bastante gordurinha armazenada ali, então ele gasta muito na produção, digamos assim, desse bebê, a gente gasta bastante energia, tá? E naquelas mulheres que são mais magrinhas, o corpo entende assim, meu Deus, essa mulher não tem gordura, então tudo que ela comer, eu vou guardar aqui, porque na amamentação ela vai precisar. Então, normalmente aquelas mulheres que engordam 20, 30 quilos, assim, que são bem magrinhas. Eu encerro, Cris, pode deixar. Então, fique bem tranquila, tá, Karine? Eu acho que a questão da alimentação saudável é o que a gente quer para gestante, para não gestante, mas cada um acho que tem o seu momento de, enfim, né, de fazer escolhas daquilo que você vai comer. Mas o fato de engordar ou não engordar, eu acho que não tem nada a ver com o parto, né? E atividade física, você vai fazer, claro, respeitando os seus limites. É importante na gestação, mas tudo com limite. Se sentiu ofegante, para, recupera e isso que você está fazendo, tá? Deixa eu só ver aqui no chat que alguém perguntou de pedalar. Eu ganhei 20 quilos na primeira e 23 na segunda. Mas você é bem magrinha, né, Amanda? Então, é assim. Não! Parece, pelo menos. Não sou super magrinha, mas é magrinha, né? Não engravidou, assim, com sobrepeso, né?
alguma restrição quanto a pedalar. Você pode pedalar, quem perguntou? A Bruna. Bruna, você pode pedalar, só que se você começar a sentir essa dorzinha no pubis, daí talvez você tenha que optar por outra atividade física, mas a princípio tá tudo bem, assim, não vejo o porquê não, desde que você mantenha também a postura correta e respeite esse limite dos batimentos cardíacos também, tá? Então, a gente fala aí que é em média 140, 150 batimentos cardíacos durante o exercício, não exceder, né? Isso aí. Ah, mas como é que eu sei, né? Eu não ando lá no parque com frequencímetro. É isso, se sentiu ofegante, diminui um pouquinho o ritmo, recupera, tá? Mas essa questão do ganho de peso é bem individual, né? Tem outros fatores envolvidos, tem questões emocionais, tem mulher que tem que lidar com coisas que a gente nem imagina, e a comida é, às vezes, o escape de muitas pessoas, né? Então, enfim. E às vezes a pessoa não quer olhar para aquilo no momento da gestação, né? Então a gente precisa respeitar o tempo de cada uma também. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né, por estarem aqui me ouvindo hoje. Agradeço muito o convite da Cris, a Thalia por estar presente. Você acha que devia encerrar? Você que é a dona da porra toda aqui, Thalia. Ela é a fundadora do Doula Curitiba. Ai, imagine, guria. É uma alegria enorme, né? Eu achei o tema super legal e tu aqui falando, tu tem um jeito de falar super fácil de entender e o tema super pertinente. Amei. Super Então, obrigada. Só posso agradecer, né? Que eu estou aqui longe e consigo estar juntinho também. Que bom, que bom. Mas então tá bom, gente. Agradeço de coração. Qualquer coisa ficou meu contato lá com vocês. Tá joia? Fiquem bem à vontade. Muito obrigada, Tati, foi muito bom. Obrigada, Catalina. Bom te ver. Bom, muitas felicidades para todas. Obrigada. Felicidades, um bom parto, que seja abençoado aí. Tchau, gente. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.